Atenção! Este vídeo, a exemplo de todos os vídeos postados neste canal, tem proteção autoral, tanto de sua narração quanto de seu conteúdo, não podendo ser utilizado por terceiros sem autorização expressa de seu realizador, produtor e intérprete, radialista Renato Gaúcho. O possível infrator, seja pessoa física ou jurídica, está sujeito à ação ordinária por violação de direitos autorais e terá de responder por danos materiais e morais. Tal garantia está no artigo 5º, inciso 28º, letra B da Constituição, bem como na Lei dos Direitos Autorais 9.610/98, como descrito nos artigos 7º, 22º e 29º. Acrescente-se que a cessão de direitos deste programa se presume onerosa, como indica o artigo 50 da Lei 9.610/98. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi naquele barzinho que a gente se viu pela primeira vez. E olha, só o olhar daquele moço me deixou encantada. Ele tinha os olhos castanhos, assim, bem vivos. E eu já me encantei mesmo antes de conhecê-lo. Lembro que ele estava a umas 2 ou 3 mesas de distância de mim, acompanhado de um amigo, mas assim que nossos olhares se cruzaram, senti como se ele estivesse muito, mas muito mais perto. Só de olhar para ele, não sei o que acontecia comigo, eu me sentia flutuar. A sensação gostosa que tomava conta de mim. Era a primeira vez que eu ia àquele bar. Uma amiga que morava perto resolveu me levar para conhecer numa sexta-feira, depois do serviço. Entre conversas, bebidas e pausas para cantarolar os hits sertanejos que a banda tocava, percebi, de repente, aquele rapaz, ele se levantando da cadeira e caminhando até a nossa mesa, assim, bem devagar. E quando ele chegou diante de mim, meu coração já estava aos pulos. E ficou mais ainda quando ele falou: "Você é muito linda, sabia? Eu não ia me perdoar se não tivesse coragem de vir aqui conversar com você. Olha, eu não sabia o nome daquela emoção que tomou conta de mim. Sabe, era, sei lá, coração batendo forte, mas ao mesmo tempo um medo. Sabe aquele medo inconsciente que você tem de repente, estar olhando para os olhos do cara da tua vida? Juro que foi a sensação que me deu. Sorri, perguntei seu nome, ele falou que se chamava Daniel, e enfim, depois de mais algumas palavras, eu e minha amiga o convidamos para se juntar ele com a gente na mesa. Ele e o amigo dele. O fato é que ficamos a noite toda conversando. Quer dizer, não só conversando, a gente dançou também. Olha, fazia muito tempo que eu não me divertia tanto. Sem contar aquele clima que pairava no ar. Eu me senti muito atraída por ele. Na verdade, encantada. Quando a gente se despediu, ele pediu meu número e é claro que eu passei. E ele então ficou de me ligar para a gente combinar de se encontrar de novo, algum outro dia, em algum outro lugar. Aliás, já no dia seguinte, eu não tinha certeza se ele ia mesmo me mandar alguma mensagem. Sabe, a noite anterior parecia que tinha sido assim um sonho. Desses tão vívidos, que a gente acorda assim meio confusa, se perguntando se alguma parte daquilo era mesmo real. Como aquele sábado demorou para passar. Eu checava o celular a todo instante, ansiosa, mas nenhuma mensagem chegava. As que chegavam não eram dele. Cheguei a pensar a certa altura: quer saber de uma coisa? Melhor esquecer. Tá mais do que na cara que ele não vai me procurar. Até que no finzinho da tarde,
eu já bem desanimada. Sabe, mais do que isso, triste, né? Porque sabe o que é você esperar durante tanto tempo, olhar o celular assim, a toda hora, e de repente chegar à conclusão de que sonhou em vão? De repente, o celular apitou, e quando fui conferir, adivinha? Finalmente era ele. Senti meu coração subir pela garganta. Cheguei a me perguntar em pensamento: meu Deus, será possível que em tão pouco tempo eu já esteja apaixonada? Em resumo, saímos para jantar. Ele me levou a um restaurante italiano. Dividimos uma sobremesa, bebemos muito vinho, até que perto das 11h30 da noite, os dois assim meio altos, lembro que ele levantou, puxou a cadeira dele assim mais pro lado da minha, colocou a mão no meu joelho e perguntou: e se a gente fosse para outro lugar assim mais tranquilo? Respondi no ato: talvez não devesse, mas por mim tudo bem. Mas vamos para onde? Para sua casa? Você falou que morava sozinho? Olha, no que eu falei aquilo, eu percebi na mesma hora que ele ficou meio desconcertado. Chegou a se afastar um pouco assim de mim e aí falou: então, sabe o que é? Na minha casa vai ficar meio ruim hoje aqui. Tá tudo muito bagunçado, você entende? Não quero que você fique com uma má impressão de mim. Achei estranha aquela sua reação. Mas ele tinha sido tão gentil comigo e a noite toda que me tratou com tanta delicadeza que eu resolvi dar um desconto. Ele tinha me contado do seu trabalho como dentista, da sua família, da sua irmã, do apartamento que havia acabado de comprar. Fazia pouco tempo que tinha se separado. Isso ele mesmo me contou. 8 anos de casamento com uma mulher que era muito controladora, muito ciumenta, possessiva. Isso foi ele que me disse. De modo que agora ele estava animado para começar uma nova fase, no outro lugar. Então, sabe, decidi relevar. O motivo de não querer me levar até seu apartamento, afinal de contas, ele estava começando sua vida do zero. Precisava de tempo, né, para arrumar tudo com calma. Com certeza, ele ainda não havia tido tempo de mobiliar o apartamento, decorar, arrumar. Então, para mim, no fim, acabou fazendo sentido. Ele não queria me levar para um lugar bagunçado, sem móveis. De modo que ficou tudo bem. No fim, ele disse que não tinha redes sociais pessoais, até para não interferir na imagem profissional séria que ele queria passar para os clientes. Em resumo, naquela noite mesmo, dormimos juntos, na minha casa mesmo, já que eu também morava sozinho. E o fato é que a partir daí, começamos a conversar de todas as formas, praticamente todos os dias, mensagem, telefonemas, e olha, pode parecer até exagero meu, coisa de adolescente, né? Mas a grande verdade era uma só. Eu estava apaixonada por esse homem. E ele me conquistou sem fazer muito esforço, só pelo modo carinhoso de me tratar. Agora, o melhor de tudo é que ele também estava sentindo a mesma coisa por mim. Ele sempre falava que nunca tinha conhecido uma garota como eu. E ele me paparicava tanto. Quase toda semana era uma surpresa diferente. De repente eu recebia flores no trabalho. Outro dia era um presentinho, um chocolate, uma garrafa de vinho. Às vezes, eu ia mais cedo para minha casa para fazer uma comidinha especial para nós dois.
A verdade é que eu nunca tinha sido tratada assim por ninguém. Por isso é que eu me pergunto. Estava apaixonada, mas como não se apaixonar? Como não se atirar de cabeça num relacionamento desses, sem pensar em mais nada? Sabe quando você está sendo tratada por um homem do jeito que nunca foi tratada antes? Nunca. Eu nunca tinha me sentido mais feliz em toda a minha vida. Tudo perfeito. Quer dizer, quase tudo. E eu digo isso porque, depois de 5 meses juntos, por incrível que pareça, eu ainda não conhecia o seu apartamento. Sabe, depois de um tempo, ele me contou que tinha acontecido um problema com o encanamento do AP. Aí resolvi aproveitar para fazer também uma reforma. Pintar as paredes, trocar as portas e janelas, organizar a cozinha com móveis planejados, sob medida. E por conta disso, ele tinha precisado se mudar temporariamente para um flat, até tudo ficar pronto. Eu, inclusive, pedi muitas vezes para ele me levar para conhecer esse flat. Mas ele nunca me levou. E invariavelmente dizia a mesma coisa. Ah, melhor não. Você merece coisa melhor. Prometo que te levo para conhecer meu apartamento assim que tudo tiver resolvido. Tá bom? Tá, mas Daniel, não tem problema. Eu não me importo em ficar num lugar desconfortável, desde que seja com você. Benzinho, vai por mim. Melhor não, viu? Aquele lugar não é bonito, não é legal. Uma belezinha como você num flat daquele, logo as coisas vão se resolver, eu prometo. Ele sempre conseguia me convencer com aquele seu jeito. Repito, nunca ninguém tinha me tratado com tanto carinho, me dado mais atenção. De modo que a gente continuou se vendo, mas só ali mesmo, na minha casa, ou então em motéis onde ele me levava. Apesar de tudo, eu estava me sentindo feliz porque estava me sentindo amada, de um jeito como nunca tinha me sentido antes. Até que tempos depois, uma outra coisa começou a me incomodar. Sabe, além de não me levar ao apartamento dele, ele começou a sumir final de semana. Passava horas, às vezes até o dia todo, sem responder mensagem, sem me atender. E quando eu perguntava o motivo, ele sempre dizia o mesmo. Estava trabalhando, amor. Estava no consultório, já tinha um monte de cliente. Claro que eu não gostava dessa situação. Que mulher que vai gostar? Só que, por outro lado, também entendia que muitas pessoas, por falta de tempo no meio da semana, preferem marcar dentista aos sábados. Afinal de contas, é quando elas têm tempo, né? De repente fosse por isso. O problema maior nem era tanto isso, mas o fato de ele também sumir aos domingos. Sabe, por mais compreensiva que eu estivesse querendo ser, eu comecei a ficar muito preocupada. Era sempre uma justificativa diferente. Ou algum amigo precisava de ajuda com alguma coisa, ou era uma emergência na reforma do apartamento, ou algum cliente que ligava para ser atendido com urgência. Sempre acontecia algo. Eu vivia pedindo. Eu queria tanto poder passar mais tempo com você, amor. Final de semana, né? Você já trabalha tanto durante a semana toda? Eu sei, benzinho, eu sei. Penso que eu também não tenho vontade? Só que às vezes acontecem coisas que estão fora do meu controle. Mas você sabe que você é minha prioridade número 1, não sabe? O fato é que, apesar de tudo, nosso relacionamento seguia forte. Eu mais apaixonada a cada dia. E ele com as surpresas românticas e declarações de amor. Acho até que era por isso
que eu aliviava nas minhas cobranças, porque ele me fazia tanta surpresa gostosa. Sabe, coisas assim que eu realmente não esperava. E de repente me tratava com tanto carinho quando a gente estava junto. Me fazia sentir a mulher mais especial do mundo. Lembro que quando completamos 8 meses de namoro, ele começou a falar que o apartamento estava quase pronto. Mais uma semana, 2 no máximo, e aí tá tudo pronto, amor. Vou poder me mudar pra lá de novo? E aí vou te levar pra conhecer, né? Você tá falando sério? Puxa vida, que bom. Olha, eu fiquei tão animada. Conhecer o seu apartamento seria um passo importante pro nosso relacionamento. Era como se eu estivesse prestes a conhecê-lo assim, mais a fundo. Como se isso nos tornasse mais íntimos. Me possibilitasse entender ainda melhor aquele seu jeito, suas preferências, tudo, enfim. Olha, parecia até um sonho. O que eu não sabia, no entanto, era que surpresas estavam por vir. Um dia depois de ter me dado a notícia de que o apartamento estava quase todo pronto, notícia que me deixou tão feliz, ele simplesmente sumiu. No começo, como já tinha acontecido outras vezes, achei que ele estivesse ocupado, trabalhando, então ajudando alguém. Então não cheguei a me preocupar tanto. Deixei para ligar para ele só no fim do dia. No entanto, liguei e ele não atendeu. Juro que apesar disso, não me preocupei, pelo menos em excesso. Porque, repito, volta e meia, ele me dava algum perdido. Só que depois, à medida que os dias foram passando, como não conseguia mais falar com ele, fui ficando desesperada. Não tinha notícia, não atendia telefone. Passei a madrugada toda em claro, sem conseguir dormir. E no dia seguinte, mandei mais de uma dezena de mensagens. Mas elas não eram sequer visualizadas. Imagine o meu desespero. Sabe o pior? É que não entendia o que estava acontecendo. Resolvi ir até o prédio onde ele trabalhava, já que o flat onde ele dizia estar, eu não sabia onde ficava. Então fui até onde ele falou que tinha montado o seu consultório. De vez em quando ele dormia na minha casa, íamos juntos até a entrada desse prédio. E aí ele ficava ali e eu seguia para o meu serviço. Eu nunca tinha subido com ele. Ele nunca quis me levar lá para conhecer o consultório, para ver o lugar onde ele trabalhava. Por isso eu não fazia nem ideia de qual era o andar, muito menos o número da sala. Mas o prédio eu conhecia muito bem. Vi várias vezes ele entrando ali, enquanto eu seguia em frente. Me aproximei da recepção, perguntei qual era o andar do consultório do Dr. Daniel. E a recepcionista então me falou: Dr. Daniel? Olha, eu não conheço ninguém com esse nome, que pelo menos que seja dentista. Tem até um consultório de odontologia, mas eu tô dentista. Por acaso não é o que você procura? Ela falou o nome do dentista. Jefferson. Dr. Jefferson. Só que não tinha nada a ver. Olha, eu fiquei muda, em estado de choque. Senti uma confusão tão grande dentro da minha cabeça que comecei a tremer. Como aquilo podia ser possível? Como que aquilo podia estar acontecendo? Eu tinha deixado ali mesmo, naquele prédio, olha, 8, 9, 10 vezes. Era ali que ele tinha montado o consultório, não havia dúvida. Não podia estar ficando louca.
Ou será que estava? Não dava para entender. Zonza. Saí às pressas daquele prédio, sem conseguir nem respirar direito. Tudo ao meu redor parecia estar girando. Eu não conseguia raciocinar. Meu corpo todo tremia. Tive de fazer muito esforço para conseguir pegar o celular de dentro da bolsa. Abri conversa com ele pelo WhatsApp. Desde o começo, nunca apaguei as mensagens que a gente trocava. Tinha muita coisa antiga ali. E procurei por uma mensagem que ele tinha mandado tempos antes, me falando onde ficava o tal flat que ele estava alugando. Ele não me deu o endereço. Muito menos nome da rua, mas falou mais ou menos onde ficava. O tal do flat, onde ele estava ficando, até a reforma do apartamento acabar. Chamei um carro de aplicativo e falei pro motorista: olha, eu não sei exatamente onde fica, mas diz que é no Batel. E diz que tem uma farmácia do lado e tem o hospital. Falei o nome do hospital. O motorista balançou a cabeça, disse: olha, se é o que eu penso, e me levou até lá. E realmente tinha. Olha, quando eu vi aquele flat, e realmente perto da farmácia e daquele hospital, alguma coisa dentro de mim, sabe, se soltou. Eu senti um alívio tão grande. É aqui. Eu fiquei horas na frente daquele prédio, sentada no meio-fio como uma boba olhando o movimento. Sempre que alguém entrava ou saía, eu perguntava se conheciam algum Daniel, um dentista. Só que a resposta era sempre a mesma: não conheço, moça. Não conheço, nunca vi. Eram as respostas que eu ouvia. Quando anoiteceu, até porque já tinha passado tanta vergonha, inclusive com a atendente, a quem eu tinha perguntado em que andar e em que apartamento do flat que estava morando o Daniel, ela me olhou como se eu fosse louca, dizendo que não tinha nenhum Daniel ali. Olha, eu estava tão desesperada que de novo não consegui pregar o olho. Mais uma noite em claro. Meu Deus, o que está acontecendo? Como ninguém o conhecia naquele prédio? Como que ninguém sabia quem era o Daniel, o doutor Daniel, lá no consultório? E o consultório dele, segundo a recepcionista do prédio, só havia o consultório de um dentista ali, e era do doutor Jefferson. Nem a descrição desse dentista batia com a descrição do Daniel, ou seja, não era ele. Será que ele é apenas um personagem? Será que ele mentiu para mim o tempo todo? Será que ele não inventou essa pessoa só para me impressionar? Ou sei lá, para me manipular durante um tempo, ou por outra, para me usar e depois sumir? Sabe quando tudo começa a clarear na tua frente? Coisas que já deviam ter clareado para mim há muito tempo. Como eu pude ser tão ingênua, meu Deus? Como que eu pude ser tão estúpida? Tão burra? Cheguei a pensar que estivesse ficando louca. Que esse homem, na verdade, nunca tinha existido. E se existiu, foi apenas na minha imaginação. Como se eu estivesse vivendo numa realidade paralela. Fiquei sem saber o que pensar, o que fazer. Nos dias seguintes, continuei ligando, mandando mensagem, mas sempre sem resposta.
Ele falou que não tinha perfil na rede social, para não atrapalhar a sua imagem de profissional sério. Pois sim. Mesmo assim, boba que eu sou, fui lá procurar na internet. Só que nada, né? Não consegui achar um site a respeito, nenhuma menção a ele. Às vezes eu me pergunto se ele se chama mesmo Daniel. De tudo que ele me falou, aliás, não sei o que era real e o que foi inventado. Na verdade, me dei conta de que nunca conheci nada nem ninguém que o cercasse. Ele nunca me levou para o seu apartamento. Nunca me fez subir até o seu consultório daquele prédio, nem do flat. E também não apresentou ninguém da família. Nenhum amigo, tirando aquele lá do barzinho, de quando a gente se conheceu. Mesmo assim, não tenho a mínima ideia de como achar aquele cara. Foi como se ele realmente nunca tivesse existido. Fosse apenas criação da minha cabeça de mulher apaixonada. Será, meu Deus, que tudo não passou de uma ilusão? Claro que não. Eu sei que não. Eu vivi todo aquele sentimento. Tudo bem. Talvez tenha sido tudo mentira, invenção dele, para se aproximar de mim, me manipular. Só que apesar de todas as mentiras, eu tenho bem aqui no meu íntimo que o nosso amor era de verdade. Olha, eu acho que morreria se não acreditasse nisso. Era um amor tão forte, tão avassalador. Era não, continua sendo. Pelo menos aqui, no meu coração, nada mudou. E convenhamos, esse é o tipo de coisa que não dá para fingir. Ou você ama, ou você não ama. Ninguém consegue ser tão falso o tempo todo. Pelo menos o nosso amor eu sei que foi verdadeiro. Porque ele me tratava com todo carinho, me fazia surpresas românticas. Nosso amor era de verdade, sim. Disso não tenho dúvida. Era para valer. E repito, se eu não acreditasse nisso, já estaria doida. Hoje faz 3 meses que não tenho nenhuma notícia desse homem, em quem eu acreditei com todas as forças do meu coração. É por isso que decidi escrever. Talvez seja outra das minhas patéticas ideias, né? Mas, quem sabe, eu já tentei de tudo. Por que não mais isso? Me sinto como se fosse uma viúva sem um corpo para velar. Você sumiu da minha vida sem deixar um rastro, sem nem ao menos dizer adeus. Logo depois de me prometer que muito breve teu apartamento estaria pronto da reforma. Eu acho que isso foi o mais cruel. Olha, Daniel, se pudesse pedir alguma coisa a Deus, nesse momento eu só pediria uma coisa: que você estivesse ouvindo essa minha carta. Se estiver, me dê um sinal, pelo amor de Deus, me procure. Você sabe como me achar. Ao contrário de mim, que já te procurei por tudo. Não me deixa viver nessa aflição, nessa agonia que se tornou minha vida, essa saudade doída. Eu não tive um segundo de paz desde que você se foi, sumiu. Eu preciso entender o que aconteceu para você ter desaparecido desse jeito, para ter ido embora, depois de me dizer que muito breve iria me levar até o teu apartamento. Fui eu que fiz alguma coisa de errado? Mas eu te amo tanto. Tudo que eu fiz foi por essa paixão. Preciso tanto de você, Daniel.
E você quer saber? Apesar de tudo, de às vezes até pensar que você me fez de tola, de boba, de estúpida, de tonta. Apesar de tudo o que houve, eu acredito ainda na tua existência, em você. Eu ainda acredito no nosso amor.